Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, irmãs e irmãos amados, companheiros de ideal espírita, estamos mais uma vez reunidos sob as bênçãos do nosso divino e amado Mestre Jesus, rogando para que nos inspire, para que nós estejamos cada vez mais abertos e receptivos a receber estas bênçãos das leis divinas, estas mensagens que o codificador desta doutrina filosófica, científica, nos codificou para nós com tanto carinho, com tanto empenho e com tanto amor. Hoje estamos finalizando
o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que são misericordiosos. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes. Não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? E de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar? Que valeis mais do que o culpado? O homem, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que chamais em altas vozes anátema, tereis que estar cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade senão os vossos próprios ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daqueles que não pode tolerar o que é impuro.
Compreendei todos a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos são ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste, que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão. Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada? Porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria exato, mas tampouco o recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora este mal fosse esquecido, pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios. O que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar para outras sendas, as da submissão e do amor, mas nas quais podereis juntar ao arrependimento e à reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda,
sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos, os espíritos, todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, nalgumas de suas dobras mais ocultas, o germen de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminados está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não. Essa é a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando, daí, nenhum proveito possa resultar para elas, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está
no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para exercitar em evitar o que reprova nos outros. Esta observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada esta questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-las. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse de maior número, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Meus queridos irmãos e irmãs, acabamos de ver lições, mensagens preciosas nos enviadas para o nosso esclarecimento, para a nossa ascese espiritual, pela transformação moral que vamos fazendo constantemente, como um cinzel a nos esculpir, nos burilar, como martelo na bigorna, todos os dias, todos os momentos, a nos burilar. Portanto, sejamos indulgentes para com o próximo, assim como gostaríamos que fossem conosco. Nós pedimos ao Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos as ofensas dos outros. Mas, muitas vezes, é necessário a correção, especialmente daqueles que estão sob nossa orientação, a corrigenda, mas que façamos com amorosidade, sem egoísmo, sem prepotência, evidenciando ênfase, mostrando os defeitos daquele irmão, tornando esses defeitos públicos, esquecendo-nos que já tivemos todos esses defeitos e ainda os temos. Então, vencer nossas más inclinações. A indulgência, este capítulo nos fala sobre a misericórdia. Sejamos misericordiosos para com os nossos irmãos, amorosos, fraternos. Mas a repreensão aos outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem, São Luís nos fala a importância de que estes males
evidenciados, constatados, quando prejudicam a muitos, a hipocrisia, elas devem ser divulgadas, sim, para o bem de uma nação, para o bem de um povo. Estes males devem ser evidenciados, sim. Jesus, quando chegou ao templo, ele repreendeu aqueles que estavam ali mercando. Jesus repreendeu energicamente. Então é importante sabermos separar. São Luís nos orienta quando estes males prejudicam só a um, muitas vezes não há necessidade de evidenciar. Mas quando eles prejudicam a muitos, quando são muitas as vítimas, numa nação, por exemplo, é importante evidenciar esses males. Meus irmãos, que tenhamos boas reflexões, que continuemos nos transformando moralmente sob as bênçãos do nosso Mestre e amado Jesus. Sempre devemos estar em meditação, em oração, especialmente nesses momentos graves que estamos vivendo. Esses momentos nos vêm sempre para que possamos continuar nos elevando através da dor que é bendita, da dor que vem para todos nós. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.